Você já sentiu que o mundo está conspirando contra você, que cada porta se fecha, cada plano dá errado, e a voz interior grita: acabou, não tem mais saída? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora, questionando se vale a pena continuar. Se sim, este vídeo é para você. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir por que, mesmo quando tudo diz que não, você precisa continuar. A vida, meus amigos, é uma sucessão de ciclos, e nem todos eles são flores. Há momentos em que o chão parece sumir sob nossos pés, o futuro se torna uma névoa densa e o eco do desespero ressoa em nossos ouvidos. Você se pega olhando para o céu, buscando uma resposta, um sinal, mas encontra apenas o silêncio. E para piorar, às vezes surge aquela voz vinda de alguém próximo, daquele irmão ungido que, com a melhor das intenções ou não, sugere que você devia ter feito diferente, que a sua situação atual é fruto de uma escolha errada, de um passo em falso. A culpa se instala pesada e a dúvida se infiltra na alma. Será que Deus ainda está comigo? Será que vale a pena continuar lutando? Essa pergunta, será que vale a pena? É talvez uma das mais dolorosas e universalmente experimentadas. Talvez você a tenha feito essa semana, ou até hoje. Eu vim aqui para te dizer, com a convicção que brota da mais profunda fé e da observação atenta das leis que regem o universo e a existência. Quando tudo diz que não, continue. Por quê? Porque existe uma força maior que não se curva às suas circunstâncias. Existe uma lógica que transcende a lógica humana. Existe um poder que opera independentemente do que seus olhos veem ou do que sua mente racionaliza. Ele simplesmente é. Muitas pessoas caem no engano de achar que a presença do divino, do sucesso, da paz, só se manifesta quando tudo vai bem, que a prova da existência de algo maior é a ausência de problemas, a fluidez dos acontecimentos, a prosperidade ininterrupta. No entanto, a verdade é paradoxal e profundamente libertadora. Muitas vezes é exatamente no caos, na mais profunda escuridão da sua vida, que a grandeza se revela de forma mais potente e inquestionável. Pense. Comigo, Ozua, a história, seja ela sagrada ou secular, está repleta de exemplos disso. Olhe para o jovem José. Sua história é um turbilhão de injustiças, traições e reviravoltas. Jogado em um poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, sob uma falsa acusação. Cada etapa de sua jornada parecia um beco sem saída, um fim decretado pelas circunstâncias. Mas no fim das contas, ele não só sobreviveu, como governou uma das maiores nações da sua época, o Egito. Ele se tornou um salvador para sua própria família, que o havia abandonado. Agora pense comigo. Se José tivesse desistido no poço, se ele tivesse se revoltado e se entregado à amargura na prisão, a história dele e de toda uma nação teria sido drasticamente diferente. Aqui reside um ponto crucial, que raramente consideramos. Às vezes, o que você chama de fim, a vida, o universo ou Deus, está chamando de treinamento. Há lutas que não vêm para te destruir, para te aniquilar. Elas vêm para te preparar, para forjar em você uma resiliência, uma sabedoria, uma força que você jamais alcançaria em tempos de bonança. O deserto não é para te matar de sede, mas para te ensinar a valorizar cada gota de água e a descobrir oásis onde ninguém. Mas a prisão de José não era para o manter cativo, mas para o preparar para a responsabilidade e o discernimento que o cargo de governador exigiria. Agora, vamos ser bem sinceros aqui, entre nós. Olhe para a sua situação atual. Muitas, o que você enxerga com seus olhos físicos não tem absolutamente nada a ver com o que foi prometido a você, com o que seu coração almeja, com o seu potencial inexplorado. Você vê a falta, a escassez,
a conta no vermelho. Mas no fundo, sente que foi prometida a abundância. Você experimenta a solidão avassaladora, o vazio de não ter quem te compreenda, mas lá no fundo, anseia pela plenitude da companhia, da conexão. Você encara o fracasso, o projeto que não deu certo, o relacionamento que desmoronou, mas dentro do si. A voz da vitória ainda sussurra. E é exatamente aqui que mora o verdadeiro desafio, a maior das batalhas. Acreditar no que foi prometido, no que sua intuição e fé te dizem, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É fácil ter fé quando o sol brilha, quando a conta está cheia, quando a saúde é perfeita. O teste real, a prova de fogo, vem quando a noite é escura, quando a carteira está vazia, quando o corpo dói, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 7, nos oferece um farol nessa escuridão, porque andamos por fé e não por vista. Isso não é uma frase poética para ser citada em momentos de devoção. É um manual de instruções para a vida. Significa o quê? Significa que a fé é, em sua essência, caminhar mesmo quando você não vê o chão. É dar o próximo passo, mesmo que o abismo se apresente à sua frente. É crer que existe uma ponte invisível que vai se materializar sob seus pés no momento certo. É a confiança inabalável em um plano maior. Mesmo quando os detalhes desse plano são completamente opacos para a sua visão limitada, tem gente que, diante do silêncio, da aparente inação, da falta de respostas imediatas, assume que Deus se calou, que Ele me abandonou, que o céu está em silêncio porque esqueceu de você, das suas dores, das suas súplicas. Mas eu quero que você entenda uma coisa crucial, que vai mudar sua perspectiva para sempre. O céu não está em silêncio porque esqueceu de você. Às vezes Deus está apenas trabalhando nos bastidores. Pense em uma grande construção. Passa todo dia em frente a um terreno vazio. Depois, cercado por semanas, meses, você não vê nada acontecer. Ou, quando muito, vê movimentação de terra, umas fundações. Não há um prédio erguido, não há uma estrutura visível. Aí, de repente, pum, um prédio inteiro surge, imponente, belo, funcional. Você não viu o processo diário de cada tijolo sendo assentado, de cada viga sendo soldada? Você não ouviu o barulho contínuo de cada martelo e cada máquina? Você viu o resultado final? Deus age assim. Ele não precisa fazer barulho para mostrar serviço. Ele não opera para impressionar a plateia humana. Ele age no oculto, nas profundezas da existência, tecendo os fios do seu destino com uma maestria que transcende nossa compreensão. E ele revela o resultado no tempo certo, no tempo perfeito, não no seu tempo impaciente. Não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Ele ainda está aí, ele está do seu lado. Ele está agindo, mesmo que você não veja. Ele ainda está dizendo: continua, e eu entendo você. Sei que a vida cansa. Sei que a jornada às vezes parece longa demais, pesada demais. Estou ciente de que existem dias em que a simples ideia de levantar da cama é um esforço sobre-humano. Dias em que a oração parece uma conversa com o vazio, sem eco, sem resposta. Dias em que o peso da existência é grande demais para ser suportado por um único ser humano. E está tudo bem sentir isso. Você não é menos forte por reconhecer sua exaustão. Mas escute o que eu vou lhe dizer e grave isso no seu coração. Você pode pausar, mas não pode parar. Pausar é humano, é necessário, é respirar fundo, é recarregar as energias, é permitir que a alma se recupere e o corpo descanse. Pausar é sabedoria, é autocuidado. Parar, por outro lado, é desistir, é jogar a toalha. E Entrogor, pontos. E quem caminha com uma força maior, quem tem a convicção de que não está sozinho, pode até tropeçar, pode eatcare, mas não fica no chão. Nunca,
A queda é parte da jornada, mas a permanência na queda é uma escolha. Talvez, hoje, o que te exaure seja a porta de emprego que não abre, apesar de inúmeras tentativas e currículos enviados. Talvez seja o diagnóstico médico que assusta, que vira seu mundo de cabeça para baixo e te força a confrontar a fragilidade da vida. Talvez seja a família que desmorona, os laços que se desfazem, as expectativas que se frustram e tudo. Parece gritar um sonoro e final não vai dar. Mas eu vim aqui para te dizer, com a mesma autoridade da esperança que sustenta o universo, existe uma força que vai dar um jeito onde ninguém vê caminho, onde a lógica humana enxerga apenas um muro intransponível. Essa força abre uma passagem. Lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 19, há uma promessa que ecoa através dos séculos. Uma promessa que é para você hoje. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Entendeu? Caminho onde? No deserto. Rio onde? No ermo. Onde não tem absolutamente nada. Onde a vida parece impossível. Onde a esperança se esvai. É ali que a grandeza cria tudo. É ali que o caminho surge, que a água brota. Essa é a essência da intervenção, da providência. Não é a ausência de obstáculos, mas a criação de soluções nos lugares mais improváveis. Há algo que essa força maior, que o universo, que Deus, honra acima de tudo, a persistência com fé. Não é a fé passiva, que espera que tudo caia do céu sem nenhum esforço. É a fé ativa, que se move, que age, que insiste, mesmo quando as condições são adversas. Lembre-se do cego Bartimeu. Ele estava à beira do caminho, marginalizado, invisível para a maioria. Quando ouviu que Jesus estava passando, ele não se contentou em apenas desejar. Ele começou a gritar, a clamar, a incomodar. As pessoas tentaram calá-lo, repreendê-lo, mas ele gritou ainda mais alto, até que Jesus o ouviu. A persistência dele abriu o caminho para o seu milagre. A mulher do fluxo de sangue. Por 2 anos ela sofreu, gastou tudo o que tinha com médicos, mas só piorava. Ela não tinha mais recursos, sua doença a tornava impura perante a sociedade. Mas ela ouviu falar de Jesus, e em seu coração a fé se acendeu. Ela não pediu permissão, não esperou ser convidada, ela se arrastou pela multidão, tocou na orla das vestes de Jesus, com a convicção de que apenas aquele toque seria suficiente. E foi. A sua persistência em buscar, mesmo em meio à vergonha e à fraqueza, trouxe sua cura. Jacó, um homem que lutou com um anjo durante toda uma noite. Ele não desistiu. Ele se agarrou mesmo ferido e disse: não te deixarei ir, a menos que me abençoes. Sua teimosia, sua persistência em buscar a bênção, transformou sua identidade e seu destino. E você vai parar agora? Depois de tudo que já passou, de todas as tempestades que já enfrentou, de todas as cicatrizes que carrega como prova da sua resiliência, depois de tudo que já sobreviveu, você vai desistir justo agora, quando a virada pode estar a um passo? Se você caiu, levanta. Não importa quantas vezes, nem quão forte foi a queda. A gravidade te puxa para baixo, mas sua vontade de vencer te impulsiona para cima. Você está cansado? Respira. Permita-se o descanso, a pausa, mas não a desistência. Porque tem milhares de pessoas que queriam estar no seu lugar, que estão piores do que você, e que dariam tudo para ter as oportunidades que você tem, mesmo que pareçam poucas agora. E também, e talvez o mais importante, porque tem milagre no final do caminho. Você realmente acha que essa força maior te trouxe até aqui à toa? Você realmente acredita que essas lágrimas
que você derramou, essas noites em claro, essas dores invisíveis, não têm um propósito? O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. É uma âncora para a alma em meio à tempestade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Pense nisso. Até o que doeu profundamente. Até o que te derrubou e te fez sentir a mais profunda angústia. Até o que você não entendeu. O que pareceu ilógico, injusto, sem sentido. Tudo isso, de alguma forma, vai cooperar para o seu bem. Não é que a dor seja boa em si, mas que ela pode ser transformada, usada para um propósito maior, para forjar algo extraordinário em você, porque essa força, esse poder maior, ainda tem planos com o seu nome, planos de prosperidade, paz, de esperança e de um futuro que você nem consegue imaginar. Então hoje eu vim aqui para te lembrar, com toda a energia e convicção, o mundo pode estar dizendo não, pode estar gritando que é o fim, que você não vai conseguir. Mas o céu, o universo, essa força que te sustenta, ainda está dizendo, continua. O desânimo pode bater à sua porta, pode tentar te paralisar, mas lembre-se que você tem uma fonte inesgotável de força interna que te fortalece. As portas podem se fechar de forma estrondosa na sua frente, mas essa força criará outras, ou uma passagem na parede, ou um telhado que se abre. Você pode até ter chorado ontem, ter se sentido na mais profunda desesperança. Mas hoje é um novo dia. É dia de esperança, de renovação, de recomeço. Levanta essa cabeça, olhe para o horizonte, não para o chão que você tropeçou. Respira fundo, encha seus pulmões com a coragem que vem da sua própria essência. E continue, um passo de cada vez, porque essa força está contigo. E quem caminha com essa força, quem se conecta com ela, quem vive por fé e não por vista, chega em qualquer lugar. Não há limites para quem acredita, para quem persiste, para quem se recusa a parar. Amém, meus irmãos e irmãs? Se essa palavra tocou você, se ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Vá aqui a Baexo, clique no botão de compartilhar e envie para pelo menos 5 contatos seus. Juntos podemos fazer essa mensagem de força e fé alcançar mais e mais pessoas, transformando vidas e construindo uma comunidade onde a esperança nunca se apaga aqui no YouTube. Se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E para selar essa declaração de fé, comente aqui abaixo: eu não vou parar, eu creio no impossível.